E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E dessa vez vamos falar sobre um tema que está afligindo grande parte da população brasileira. Estou com uma estatística aqui que foi divulgada em agosto, mostrando que 72,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o recorde histórico desde que esse levantamento começou a ser feito em 2010. Então a estatística, se eu não me engano, é do próprio Banco Central. E já era ruim, tá pior agora. E para falar sobre essa questão de endividamento, eu chamei duas pessoas aqui que já estiveram em apuros e conseguiram superar as dívidas para compartilhar um pouco da sua história e também daquele to-do para que você possa sair desse ciclo de endividamento que é extremamente nocivo para as pessoas. Então eu estou aqui com Patrícia Lages, jornalista e especialista em finanças, apresentadora do JR Dinheiro no Jornal da Record, criadora do canal no YouTube com mais de 650 mil inscritos, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo, incluindo Bolsa Blindada e Virada Financeira. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, Malu. E vamos falar de dívida, né? Para o povo desafogar um pouquinho. Por favor. Tem um vídeo que a gente gravou lá atrás, tem alguns anos já, foi quando eu conheci a Patrícia. Se eu não me engano, foi em 2017 ainda, ou 2018, comecinho. Foi. 2018? Foi. E a Patrícia, ela contava a história de como... Quanto que era de dívida? Eu cheguei a ter $150 mil de dívida. Que gostoso isso, né? Maravilhoso, 150 gente. mil dólares de dívida. E ela fala que começou a vender drogas online, que mudou a vida dela. Então, fiquem ligados aqui, a história é muito boa. E estamos também com o Thiago Brunet, instrutor de inteligência emocional, criador e CVO do Instituto Destiny. O que é CVO, cara? Eu te perguntei antes, mas eu quero que as pessoas saibam. Chief Vision Officer. Olha que bacana, né? É o cara que é o visionário da empresa. Ele tem a visão, mas ele não quer botar a mão na operação, no marketing ou na parte executiva. Então ele contrata um CEO. Que fica apontando o dedo. A Malu é o Vision Officer aqui. Isso. Ele tem a visão, mas ele prefere que alguém execute aquela visão. Então ele contrata o CMO, o CEO. Todas as decisões saem dele em termos de visão da empresa. E ele alinha, ele funciona como um presidente de conselho. Porque ele alinha, fala assim, cara, eu te contratei para isso e você tá dando até um resultado numérico, mas tá muito fora da visão que a gente estabeleceu para a empresa. Ele é aquele cara que vai alinhando cada área, não deixando ninguém sair da visão da empresa, o que hoje, nos dias de hoje, é fundamental. Bacana. A Malu se identificou. Bem legal. Arianos são ótimos em fazer isso. Continuando com o currículo aqui do Brunet, também é mentor do Clube de Inteligência, que conta com mais de 20 mil alunos, escritor de vários best-sellers, como Especialista em Pessoas, Descubra o Seu Destino e eu acho que esse título aqui é bem interessante para o episódio de hoje, Dinheiro é Emocional. Brunet, muito obrigado pela presença. Uma honra estar aqui, obrigado Bruno, Malu, pelo convite. Uma honra estar aqui também com a Patrícia, com todo mundo. E vamos ajudar o povo aí, que tá todo mundo precisando. Pois é, muita gente precisando. Falando um pouco mais das estatísticas que eu separei aqui, além desse endividamento de mais de 70% das famílias, a gente já tem 25,6% das famílias inadimplentes, ou seja, já tem dívidas que não conseguem pagar. E esse pessoal endividado, 83% tem dívidas no cartão de crédito. É aquele tipo de Chega dívida. da calafria. Exatamente. É o mais alto. Mas para começar, eu queria que vocês dissem um pouco da história de vocês nessa questão das dívidas. Por exemplo, no seu caso, como é que foi isso? Você teve quebrado durante um tempo. Quebrado muito. Quebrado é eufemismo. É que quando a gente quebra, a gente capricha, né? Capricha. Já que vamos quebrar direito, né? Vamos fazer a história. É o CVO, né? Vamos quebrar. Mas vamos quebrar de bonito. Eu vim de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe. Eu vim de uma família que lutou muito pra gente estudar. Então meu pai priorizou muito isso. Mas ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, McDonald's, no dia 1, que era o dia que caiu o salário do meu pai. Todos os outros 30, 29 dias era a briga, assim, arroz, feijão que tinha. Todo mundo, a escola tinha, meu pai trabalhava muito para botar gente boa de escola, mas todo mundo ia de Nike e aí a gente ia de pichuca, entendeu? Éramos 3 irmãos, só que 2. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira.
meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega R$50 pro seu filho, pega R$100 pra tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Eu falei, tô mal, vou dar dinheiro pro jogo. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era, quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente pra rua, eu percebi que a vida era muito difícil, porque eu ganhava R$450 e viver com aquilo. Eu era músico, né? Eu queria fazer uma aula, tinha aula que eu era 280, eu ganhava 450. Qual que era o ano disso? Isso foi mais ou menos no ano de 97. Mas eu já estava ganhando R$450. Eu fui trabalhar no estúdio de gravação, uma coisa boa. Eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música. Eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar para vocês de graça. Eu tinha 15 anos. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas o que eu queria? Ficar Trabalho aprendendo. infantil não remunerado. Não remunerado, né? Ótimo. E eu queria aprender como é que se faz e tal. Então eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CD. Foi pago em conhecimento. Exatamente. Aí eu já estava gravando CD e fazendo dinheiro. Então com 17, 18 anos eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia. E era um modelo muito forte. Tá repetindo o comportamento dos seus Tinha pais. comportamento assim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha. Eu lembro um dia que eu ganhei R$5.000. O dinheiro máximo que eu ganhei na produção lá. Aí eu liguei pra todo mundo, vamos sair pra frente, você não tinha dinheiro nem pra comer no outro dia. Aí eu ganhei dinheiro que ia pagar pra todo mundo, né? E hoje, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida e no final fala, deu R$100 pra cada um. Sim, mano, o cara é bilionário, R$100 pra cada um. E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo. Daí pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores, até que, mas eu percebi uma coisa nesse tempo, eu não gostava de trabalhar pra ninguém. Cara, é muito ruim trabalhar pra gente, porque quando eu fiz a minha esposa, eu ainda trabalhava com música, só que a vida de música era muito instável. Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava R$300. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí com 19 para 20 anos eu percebi isso. Cara, eu não vou ser o melhor músico, porque muita gente pode ser. Eu não vou ser o melhor técnico de gravação. Não dá. Muito estúdio é melhor, não dá. Tem muita gente melhor, muita gente mais preparada. A segunda coisa, eu admirava muito ao vídeo, quando eu gravava fiz muito vídeo de avanço, como técnico de gravação, os maiores do Brasil, assim, muito famosa, qualquer um conhecia. E eu fui vendo os vídeos chegando assim, os caras brigando pra dividir na pista, cara, R$20, 5 de cada um, senão não dá. Eu falei, cara, Quero o maior. eu não vou ser o maior. E se for, esse é o meu teto. Até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu parti pra ser grande, eu quero ser grande. Eu sempre pensei, essa questão de você modelar pensamento, você acha essa rotina, é pura verdade. Eu digo quero que ser você. Apesar de fiscalizada pela E eu fui pra venda. Meu pai me chamou pra trabalhar na época com empréstimo, não tem negócio de empréstimo, quanto dia pra militares, que eram militares, fazer uma renda. Ele falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai pra ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante pra mim, era meio... Ele tava na reserva já, sabe? Ele tava, não, ele saía do quartel e ia pra lá. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, na época eu não tava casado ainda. Ela cuidava do escritório e meu pai chegava depois do quartel, umas 4h30 da tarde, o quartel era bem próximo do escritório. E a gente ficava lá até a noite fazendo os contratos. Só que era muito desgastante pra mim, eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo. E encontrar um monte de amigo falando, caramba, o Thiago tá panfletando ali. Fala, panfletador! E aí eu falei, isso não é pra mim, essa criação. Aí eu gostava de viagem, consegui entrar como vendedor de clientes numa agência de viagem. Cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara me chamou pra trabalhar. Comecei a trabalhar com performance. Vendia e ganhava comissão. Tinha contrato, salário, nada.
E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagem. E aí quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando 3 mil reais. Tô rico, vamos casar. Tem que arrumar uma coisa pra Escolhe, gastar. escolhe onde você quer morar. Meme da Carolina Ferraz aqui. Sou rica! Aí falou, vamos casar? Vamos. Aí começamos a organizar tudo pra casar. Mas pra entender, nessa fase você tava endividado ou não? Não, calma. Tá chegando, tá Sempre tive chegando. endividado. Tá chegando. Tá chegando, só o normal. Endividava todo mês. Nessa época eu era aquele endividado apertado, tipo assim, me dever pouco. Caramba, comprei o tênis do amigo aqui, tô faltando aqueles Isso me 100 reais. lembra a família do Bruno. A família do Bruno é muito assim. Sempre foi assim também. Eu sempre fui apertado, nunca assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Pra mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande. O problema é o seguinte, eu tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante brasileiro, eu não queria botar o título dele com um jeito de classe alta. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chavetinho. Todo mundo andava de nada, todo mundo andava de biquinho. Então o grau comparativo foi muito destruidor para a nossa geração. Então eu e meus irmãos, a gente cresceu todos complexos, divisões e tal, mas ficar na comparação. Porque recentemente eu estive na África, no interior da Angola, fazendo trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela, e a outra só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela quando você tem. Então quando não tem comparação, a felicidade é possível. Alguns pontos. Meu pai também já foi pra Angola, só que ele foi lá atrás, foi fazer missão de paz em Angola no meio da década de 90. Naquela época, Angola tinha 2 minas terrestres, 2 armadilhas explosivas para cada pessoa. Então, se fosse uma pessoa sem uma perna que pisou na mina terrestre, ainda tinha uma chance estatística de pisar em outra. Então, era terrível a situação do país. Mas sobre esse ponto de Angola é só para pontuar que hoje está muito melhor, com certeza, né? Os pais da ONU lá. Não, mas era pobre, tá? Era pobre. Só que as pessoas estavam felizes. Porque não tinha todo mundo tanta tava diferença. igual. Né? Você é pobre, você é pobre, pobre é relativo. Porque na cabeça deles, eu não tô vendo ninguém de carrão, não tô vendo ninguém com uma casa melhor que a minha. Eu tô comendo, eu sou rico. Não tem comparação. Não tem comparação. Ele não sabe o que é rico e o que é pobre. Como é que Mas o Paulo isso é- Coenga fala? Comparação é A métrica da a métrica da infelicidade. infelicidade. Caio também já veio aqui e falou a mesma coisa. Mas tem um ponto sobre isso que eu já vi, que é a questão que em Harvard hoje, eles levam em conta a questão da comparação. E tem uma política lá que eles chamam de o último quarto feliz. Porque eles viram o seguinte, o cara que entrava nessas universidades da Ivy League, americana, Harvard e Yale, era um cara muito acima da média. Só que ele convivia com pessoas muito acima da média. E o que acontecia é que o cara que se formava lá atrás na turma em Harvard, ele publicava menos artigos depois de formado, ele tinha uma menor remuneração, comparado ao cara que era o primeiro de uma universidade mais ou menos. Porque o cara que era o primeiro da mais ou menos, se comparava com os outros, ele ficava super confiante. O cara que era o último de Harvard, se comparava com os outros de Harvard, ele ficava muito pouco confiante, porque durante anos ele era sempre o pior da sala. Então, por conta disso, ele não ia bem na carreira. Sendo que se ele fosse entrar em uma outra universidade, ele poderia ser o primeiro da outra. Isso é muito bonito, essa comparação que eles com as pessoas. Aí lá hoje, o que eles fazem? Eles separam o último quarto de vagas pro cara que é atleta. Porque esse cara, ele sabe que se não for tão bem na parte acadêmica, ele tem muita confiança na parte de desempenho esportivo. Então, ele não é afetado. Eu por já não isso. esperava entrar lá, né? Então ele já tá felizão. Não, até espera, mas ele não vai se comparar naquilo. Ele sabe que ele que, vai eu ser- ele perco vai aqui, ser mas eu sou cobrado bom em em outra outra área. coisa. Exatamente, mas essa questão de comparação realmente é terrível. Pô. Eu fico pensando, tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Thiago, mas o Thiago tem 5 mil seguidores, eu, pobre menino rico, tenho 1. Pelo amor de Deus, né? Eu fiz muita pode se comparar com o que a comparação acaba sendo a distribuição dos seus sonhos em câmera lenta. Porque em cada sonho que você tem que olhar por dentro, não tem nada a ver com o Muitas vezes eu sou endividada. Porque ela quer dar aquele passo muito maior do que a perna dela. Como que eu vou ficar comprando? Como assim? Então tem toda vez que você está falando de comportamento, porque a pessoa não dá um passo conforme o tamanho do orçamento. Ela vai se comparar com os outros, ela vai achar que ela está no lugar errado. Tinha que estar lá. Então vou dar um jeito de chegar onde eu estou. E voltando à história, aí ele diz pra gente que o cara vem te ajudar. Aí nós estamos falando questão do nosso nível, né? De seguro e tal. Acho que a gente gastou na festa toda 8 mil reais, né? Era uma fortuna pra gente e hoje a gente
gastaria 8 mil reais numa festa? Eu não casei, eu não tive festa. Ih, Qualquer festa. É pior Não, ainda. eu... Temos que conversar com o Bruno sobre isso. Não, eu digo assim, 8 mil reais numa festa, gente, isso você tá falando Isso lá aqui atrás. É até Eu não complicado fazer a gastaria conta, isso porque 8 mil hoje. lá atrás era um dinheiro muito diferente de hoje. Eu né? gastaria. Por causa da inflação. Você gastaria 8 mil numa festa? Ah, eu não gastaria não. Sabe como Eu é que foi gastaria o- mais. Não, a gente gastaria. Facilmente. As festas hoje estão absurdas, tá? Não, tá demais. 8 mil reais hoje é o que o cara gasta na bebida, de bebida. O nosso casamento, a gente casou no cartório, aí depois a gente foi pro restaurante no Rio de Janeiro, que era de fronteira. Compramos o cupom do Lá peixe na Barra, urbano. lá na Barra. Exatamente. Esse aí. Cupom do peixe urbano pra todo mundo, cada um pagava sua bebida e uns amigos nossos passaram nas mesas pedindo dinheiro aí no casamento. Foi sensacional. Foi demais, não é? Sério, a gente casou assim. Mas aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu tava com uma pressão. A mulher da pessoa falou, falta parcela de 100 reais. O cara do salão de festa, olha, não esquece da parcela de 800. Nessa pressão... Vocês tinham dinheiro pra casar ou não? Já Não, tá maluco. Quero fazer um dívida aí, né? Eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão de crente, que é o seguinte: Deus proverá. Você tá fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. Não vai, né, cara? É um jargão que realmente se Deus prover, mas passa de várias condicionais. E aí, Deus vai prover tudo. Vamos fazer. Só cortaram o fim da frase, né? Que era Deus proverá para si o sacrifício, que era o sacrifício de Abraão. Aí eles pegam um pedacinho, sacam Ele tudo, vai né? prover pra mim também, né? Minha mãe não é muito religiosa, mas tem essa cabeça mais ou menos. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos que vamos. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação, fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala, isso é uma carta pra mim, me mandaram embora, com a mão na frente e atrás, e eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado, porque todo mundo vai atrás de mim. As pessoas vão falar de mim, estou desempregado. Naquele dia eu percebi que quando eu estou desempregado de alguém, meu destino está na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e fazer desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar com ele. Eu sou dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho, em setembro eu comecei a minha agência de turismo, no fundo da minha casa. E isso em 2005. Em 2006 a gente treinou muito, a gente não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas. Eu fazia compra. Eu lembro que a gente era muito feliz com 50 reais no final de semana. Eu era com 50 no final de semana. Eu já sabia o que ia fazer. Eu ia comprar o pote de açaí de 700 ml, deixar na geladeira no final de semana que eu tinha no pouco, alugava 2 vídeos na locadora pra ver o final de semana, porque a Netflix não tinha nada disso, alugava 2 DVDs. No sábado eu fiz uma pizza de 6,50. Aliás, mandar um abraço pro seu Zé, que parcelou várias vezes a pizza pra gente. Me cobrava, o seu Thiago, o cheque voltou de novo, passava o cheque de 26 reais que voltava. Mas eu era muito feliz com 50 reais no final Mas de tinha que semana. gastar. Chegou na mão, tinha que gastar. Tinha que gastar. E então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007 a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008 a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009 a gente explodiu, viramos a terceira maior empresa do país no serviço. 2009, 2010, 2011 a gente ficou na liderança. Tudo dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu estava fazendo muito burrice. Eu estava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão. Aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó para todo mundo ver eu chegando de carro, eu achava que era o dono da verdade. Às vezes um colaborador falou: Thiago, acho que o nosso presidente até fez você trabalhar onde para falar assim. Você tem qual experiência? Eu não escutava ninguém, achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores. Mas tinha dinheiro, o dinheiro estava no caixa, eu estava achando que tá tudo bem. Eu estava feliz. E aí quando chegou de 2013 para 2014, a gente já estava assim, fazendo muito grupo famoso, muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí eu fui fazer uma viagem nova, eu comecei a ganhar a bel prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim: cara, quanto é que tem na conta? Não perguntava quanto tem meu, quanto tem na conta. Você tratava a PJ como se fosse... Meu Deus. Eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente eu não estudei PJ com PF. Então é muito comum.
Então eu queria deixar a empresa pobre por tanto que eu fosse rico. E hoje a gente sabe que a visão é a empresa rica que assim. Matou a vaca, né? Exatamente. E aí eu fiz uma viagem, eu viajava muito e tal. Fiz uma viagem para Nova York e recebi uma ligação de lá. A gente dizendo, volta que a empresa quebrou, para poder te pagar. Era pra você foi do nada. Foi do nada. A gente já sabia que estava assim, isso e tal, mas a gente já tinha passado por tanta dificuldade. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou para 3 e pouco cada dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas estava devendo 9. Só que aí vai piorar. O que, cara, vamos lá, a cifra, o que foi quebrar com gosto assim? Eu comprei 2 milhões de dólares. Nossa! Eu me sentindo assim. Não foi nada, minha. Amadora, Patrícia. Ai, tô muito amadora, gente. 2 milhões e meio de dólares. 2 milhões de dólares que eu paguei em 9 meses. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Nossa. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo o seguinte: quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir. Os funcionários começaram a dar baixa. Tchau, porque você viu que estava quebrando. Viram que ia quebrar. Dívida é uma doença infecto-contagiosa. A dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano. Os pais de família têm que odiar a dívida. Onde vai trazer falta de energia emocional e espiritual para dentro da sua casa, e isso é terrível. A dívida financeira ela complica muito a vida familiar, a vida emocional. Para quem acredita em vida espiritual enfraquece muito. Então eu me vim de um dia para o outro quebrado. Aí o que eu fiz? Não tinha mentor, não tinha nada. Aí o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim. E na época, assim, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom carro, eu tinha algum dinheiro, eu não estava endividada, nunca tinha vivido uma situação de endividamento, nada, nunca devi nada. Falei, maravilha, cheguei lá, né, meu CPF maravilhoso, meu score maravilhoso, eu conseguia comprar tudo. Então, taquei mercadoria na loja, né, e como tinha que abrir às 7 da manhã, eu tinha que chegar muito cedo, eu não sou uma pessoa da manhã, até hoje. Não sou a pessoa que 5 horas da manhã tá toda feliz. Eu tô acordando, o negócio tá. Então, vocês abrem a loja, né? Com os vendedores, uma gerente, vocês abrem a loja, depois eu vou. Sempre que aí deu certo. Ainda mais longe. Não dá, não tem condição. Elas trabalhavam lá, eu fiquei também com as empregadas e tal. Então, eu achei que tudo ia andar sozinho. E aí no primeiro mês, imagina isso, primeiro mês, ano 2000, eu faturei R$150 mil. Gente, eu sou milionária, porque faz as contas. Meio milhão de hoje. Era muito dinheiro. Pode fazer novamente o meme da... Minha colega de Record. Espetacular. Aí, o que acontece? Eu falei, pra você ter uma ideia, a casa onde eu morava de aluguel. A casa onde eu morava custava R$80 mil. 2 vezes o imóvel. Eu falei, gente... Mas isso foi o faturamento. Isso foi o faturamento. Mas pra mim, não tinha faturamento diferente de lucro, diferente. Pra mim era dinheiro. Número e pensou, tá? Falei, gente, Pra quem não sabe a diferença, É o mais faturamento ou menos, isso que eu ia falar. é o dinheiro que entra, mas você tem custos operacionais, tem despesa administrativa, Imposto. a diferença entre isso, impostos, aí no final você tem um lucro. É, Muito bem empreendedor assim só vê mesmo. o faturamento e fala, nossa, E acha que pode gastar. Mas sabe qual foi o Exatamente. problema? E Quando tem muito- você... e como é mercadoria, tem muito dinheiro Tem que muito vale dinheiro. você fazer compra, né? Então tinha um problema muito sério que eu não entendi qual era a dinâmica do negócio. Então, por exemplo, quando você entra num shopping, dependendo do shopping, normalmente eles te dão carência de várias coisas. Como a minha loja era do shopping, então eu pagava um aluguel para o shopping. Eles me liberaram do aluguel por 6 meses, do fundo de promoção por 6 meses, do condomínio por 6 meses. Isso era normal naquela época até o lojista pegar ali um embalo e depois
depois do 7º mês em diante você começava a pagar. Só que na letrinha pequena dizia o seguinte: se eu no 7º mês atrasasse, eu estava devendo os 6 dias anteriores. Eu nunca li isso na minha vida. Ninguém nunca me explicou, óbvio, né? Estava escrito ali, enfim. E aí o que acontece? Em vez de eu guardar o dinheiro, né, para que eu pagasse depois todas as despesas, que eu não estava tendo, por isso até que o meu lucro tinha sido grande, né? Toda a parte de despesa fixa Primeiro estava zerada, né? E aí depois é que eu ia começar a pagar. Mas assim, depois eu não estava fundo. Então eu fiz tudo errado, eu saí gastando. E eu vendia a prazo, porque eu vendia para lojista. O lojista vende no varejo a prazo. E eu não comprava com prazo tão grande quanto eu dava para o lojista, porque eu só conseguia vender bem. Tinha cliente que chegava lá e comprava metade da loja. Literalmente, metade da loja. Eu tava feliz, gente, isso valia maravilhoso. Só que eu dava prazo. quase que vendia muito caro. Eu comprava assim, para 90 dias, eu fazia 30, 30, 90, às vezes 120, e eu vendia até 100%. Só que tinha muito de casamento, porque quando eu comprava, às vezes eu levava ali 2 meses para vender. Porque era bem assim, às vezes eu tinha ali um movimento ruim, às vezes tinha um cliente que comprava metade da loja. Então meio que era esse o fluxo, né? Tanto que era segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta eram os dias que você vendia. Quinta e sexta você não vendia nada. Às vezes você não abria nem o caixa. Quinta e sexta o varejo esquenta, o lojista não tá comprando, né? Ele vai comprar na segunda-feira de manhã e tal. E aí eu não entendi nada, não pensava em nada, eu só via o faturamento. E comecei a gastar e Também não teve nenhuma ajuda, nenhum mentor, nada disso. Eu nem queria, na verdade, é um pouco do que o Thiago tava falando. Eu nem queria, eu falava, gente, eu já descobri o caminho, eu vou perguntar o que pra quê? Tá tudo ótimo na minha vida. E eu só que eu não via assim. Eu dizia, não, isso aqui é um retorno de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei pros outros, né? Eu sempre trabalhei muito bem, eu nunca peguei nada de ninguém. Eu sempre tive essa cabeça assim, eu sou a exceção. Então, por exemplo, na televisão, minha primeira decepção foi que eu vi que as pessoas roubam. Eu não sabia, eu tinha visto isso em novela, nem filme, mas eu vi assim, meu chefe metia a mão na empresa, roubava muito dinheiro. Eu falava, gente, não tô acreditando que o cara rouba de verdade. E aí começam as propostas. Pra você ficar quieta e não falar o que o cara tá fazendo, eles também te oferecem. Você pode ter, você pode ter aquilo, ó, tem um motorista de buscar, você vai dar um saco de tal lugar. E eu sempre percebi, eu sou a exceção, todo mundo. Às vezes você via ali fulano e tal, fala, gente, ela ganha o mesmo que eu, como é que ela fica assim, né? E aí eu fui entendendo de onde vinham as coisas, eu falei, eu sou a exceção, não vou ficar nisso, não vou. E aí as pessoas tinham medo, então fui demitida a primeira vez por causa disso, porque eu falei que o cara rouba, eu tinha uma pilha de provas que ele tinha roubado. E aí, em vez de eu ganhar um prêmio porque eu tinha denunciado um ladrão, eu fui mandada embora porque eu denunciei o ladrão com um ladrão forte, entendeu? Eu não tinha essa noção. Então eu pensava assim, não, tudo que eu tô passando agora é por causa das coisas boas que eu fiz lá atrás, não de cabeça de base. Mas eu achava isso. Pela sua boa eu falei, então é isso que tá acontecendo, mas eu estava tendo uma má conduta. O que me veio na cabeça é uma frase, se não me engano, do Bruce Lee. Ele fala que esperar que a vida te trate bem porque você é uma boa pessoa é igual esperar que um tigre não te devore porque você é vegano. É bem isso, é bem Bruce Lee mesmo, né? E aí você toma um soco de meia polegada e vai parar do outro lado, não sabe por quê. Mas foi isso que aconteceu, assim, uma sucessão de erros, né? Eu não guardei dinheiro, achei que estava tudo ótimo, comecei a me desentender com as minhas funcionárias, porque às vezes elas me alertavam, nossa, ela tá vendo, você não pode vender metade do lote da loja, tem cliente que veio do nada, assim, sabe? E a pessoa não pagava. Então eu comecei a tomar calote, né? Eu tinha esquecido que as pessoas roubam, eu tinha esquecido que as pessoas, né, podem fazer esse tipo de coisa. E aí eu comecei a tomar calote, comecei a dar calote. Começou a desencadear toda essa situação. Quando chegou no 7º mês, eu estava muito endividada, não tinha a menor ideia porque eu estava endividada. E sendo que foi uma coisa que eu fui plantando ao longo do tempo. Que ano foi isso? 2000, 2001. Eu abri em 2000, fechei em 2001. E por que em dólar aqui? Por que você tinha essa visão gourmet de se endividar em dólares? Né? No meu caso No teu caso era em mesmo. dólar também. Tinha que ser em dólar. No meu caso, naquela época,
gente tava vindo daquela época do overnight, que você dormia pobre e acordava rico, entre aspas, né? Então, era tanto índice, tanta coisa, que as pessoas falavam, olha, você me deve R$5.000, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso em $5.000 e você me paga quando você puder. Até 99 era 1 para 1 ainda. Era 1 para 1 ainda. Uma paridade. Exatamente. E antes disso, nós tivemos o real mais valorizado do que o dólar. Quando eu tava no exército, no final da minha carreira, eu só adorava ir pro Haiti. Era missão de paz, era muito mais trabalho, mas além do salário normal aqui do exército, também tinha um salário em dólares. E o dólar tava mais ou menos em 2017, uns R$3. O pessoal ia e falava, tô rico, uma coisa, cara, R$1. Quando meu pai foi pra Angola, em 96, R$1 estava mais valorizado do que o dólar. Não valia nada. Então, com o dólar, você comprava na época uns 98 centavos. Foi em 96 exatamente, foi a primeira vez que eu fui pra fora. Gente, eu me senti a milionária. Porque eu fui pra Grécia me sentindo a milionária. Eu fui pra Israel a primeira vez me sentindo a milionária, porque era acho que 1,30 o real em relação ao dólar, né? E nessa época, 2001, a gente fazia isso, a gente dolarizava a dívida pra você ter um ponto de partida, porque senão a tua dívida, cada dia você devia um valor. Já tô vendo uma coisa que eu não sei de ruim. Foi 2001, 2002 fez a eleição do Lula, o dólar parou. Então, mas antes disso eu já tinha me livrado. Porque o que aconteceu? Em 2001, eu digo que o Osama Bin Laden invadiu o meu comércio. Porque o que aconteceu? Os meus melhores clientes vinham de fora do Brasil. Eu tinha uma cliente paraguaia que vinha e gastava muito e ela trazia dólares, trazia dinheiro. Então ela já me encomendava um monte de coisa. Olha, eu tô indo pra São Paulo, faz isso, cara, aqui. E fazia a compra para a paraguaia. Ganhava muito dinheiro, né? Tinha um cliente que vinha do Equador, que também trazia dólar. Eu me lembro que a primeira vez que ele entrou na loja, eu falei, gente, que esse cara cafona com essa pochete horrível. Já em 2000, pochete não era festa. Já era assim. E eu, gente, o que é aquilo? Aí a minha filha agora boca, pochete com dinheiro, ele traz dinheiro dentro da boca. Ai, gente, pochete maravilhosa, decisão, eu achei sensacional. E realmente ele trazia assim, ele tinha um cinto enorme que era dólar do cinto calado. E ele comprava muito, né? Só que o que aconteceu? A Paraguaia me liga lá pro dia 6 de setembro de 2001. Fala, eu estou indo aí no dia 12. Então preciso que você compre tudo. Me mandou uma lista. Eu comprei tudo que havia aqui. No 11 de setembro, fecha tudo. Nossa, olha só. Ela falou que ia no dia 12. No dia 11 do nada, um desinfeliz. Tem uma parábola bíblica, é bem essa situação aí, que é a parábola do filho pródigo. Ele pede a herança antecipada pro pai, fala, pai, me dá a minha parte da herança que eu quero curtir a vida. Ele pega essa parte, vai para uma terra distante e vai gastar com prazer, com mulher, com bebida, com amigo, sem saber que uma grande fome estava vindo sobre a terra. Então o problema não foi dele gastar, é que não tinha como ele se levantar, porque a fome já estava instalada. Então é isso aí, você tem que ter cuidado, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes a Bíblia também diz assim, ó, não diga que você vai para aquela cidade ou outra, no outro dia fazer negócio, você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Então, eu sou um cara de muito fé, assim, porque eu já experimentei que se você for só na métrica, tudo pode desandar. Como eu falei, não, tá tudo certo, ela vai me pagar, é de confiança e Ele tal. trazia dinheiro, gente. Como assim? Não era cheque pré-datado, né? Que era o comum da época. Não era nossa promissória. Não pagava disso. E eu precisava daquele dinheiro alto à vista. Era melhor que eu tinha. Essa no equatoriano da pochete, gente, eles arrebentavam. E aí, o que acontece? Eu precisava do dinheiro dela. Como eu comprava quase à vista e vendia muito a prazo, eu precisava daquele dinheiro pra tapar o buraco. Então aquilo já estava vendido, já estava certo. E aí o que estava certo, né? Eu me lembro até que foi a ex-dona da loja que ligou pra mim um dia, porque eu comprava coisas dela, ela viu também uma profissão, e eu comprava umas coisas dela, e naquela época o celular era muito ruim, né? O sinal era horroroso. E aí eu me lembro que ela me ligou e falava assim, Patrícia, não sei o quê, caiu um avião, não sei o quê, no Enter. E eu dizia, gente, caiu um avião no Play Center? Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Porque ela queria dizer que ela não ia poder me entregar a mercadoria que eu já tinha vendido. Uma parte dela eu já tinha vendido. E aí eu dizia, gente, daí que caiu um helicóptero no Play Center? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu fui ver, tinha acontecido a questão lá das torres gêmeas, né? Eu falei, gente, não tem nada a
tinha um áudio, era importado, 0 quilômetros, né? Olha que assim, no Brasil, né? O grupo eu tinha, um dia eu tinha um áudio 0 quilômetros, lá que estava com seus 8 mil quilômetros, no outro dia eu não tinha dinheiro de pagar ônibus para voltar para casa. Então foi assim, uma perda muito grande. E as pessoas diziam, não, ela tinha aquele carrão que ela vendia borgas e não sei o que, agora ela tá, né, virou essa cadeira porque ela usa crack. Todo estoque. E eu tinha fome, na verdade, né? Porque eu não comia mesmo, eu não conseguia dormir, então foi muito complicado. Mas eu fui negociando, fui pagando com o que eu tinha. O que eu tinha em casa eu oferecia. Eu lembro que eu tinha uma esteira elétrica, sabe, que aquelas que viram assim, suporte pra qualquer coisa, você muda. Então eu negociava, eu dizia assim, olha, eu te devo R$1.000, eu tenho uma esteira aqui, eu paguei R$700, tá novinho, não sei o que, o cara aceitava. Então, só que você tem que vir buscar porque não tem como entregar. Então era assim que eu ia negociando. Em quanto tempo você pagou as dívidas? 11 meses e 20 dias. A custo de 12 quilos. A custo de 12 quilos. Assim, eu dizia, eu não vou fazer outra coisa na minha vida que não seja pagar uma dívida por dia ou negociar uma dívida a cada dia. E aí eu fui entendendo o que era dívida, o que era a consequência do não pagamento daquela dívida, porque às vezes você fala assim, o que eu faço? Eu pago a dívida mais cara? Eu pago a dívida mais alta? Ou eu começo pela mais barata? Eu digo assim, você tem que enxergar qual é a sua dívida e qual é a consequência. Porque, por exemplo, uma conta de luz que eu não pago, a consequência é muito grave, eu vou ficar sem luz. Então eu tenho que pagar. O cartão de crédito tem uma consequência grave que é alta, mas não adianta eu ficar pagando só um pouquinho. Eu vou ter que juntar para quitar de uma vez só. Então essa daqui vai ficar para depois. E aí eu ia analisando dessa forma as dívidas, fui entendendo como é que as coisas funcionavam. Eu fui negociando, eu entendi que a dívida era um produto que eu tinha. Eu perdi a vergonha, que você fica muito envergonhado, né? Então eu perdi a vergonha. Eu digo, gente, a minha dívida é um produto, ela tem um valor. Então eu vou negociar esse valor. É a mesma coisa se eu for comprar uma geladeira. Quanto é essa geladeira? 5 mil? Tá, eu tenho 4,5, e aí? À vista. Então eu fui entendendo isso. A minha dívida é um produto, eu vou negociar esse produto. E aí eu foquei, eu coloquei pra mim, em 1 ano eu vou pagar. Porque eu levei menos de 1 ano pra me afundar. Eu vou ainda me dar 1 ano pra eu me levantar. E foi 11 meses e 20 dias que eu paguei a última dívida. Eu queria comprar aquele rojão de 13 tiros, sabe? Mas eu não tinha dinheiro. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, né? Depois que acabou. Depois que acaba, você vê como você aprendeu. Bruno, no seu caso, que era um valor bem mais alto, como é que você fez? Bom, a situação foi muito parecida, todo mundo começou a inventar histórias. A história já vinda, você estava inventando histórias de uso de drogas também. Não, pode se imaginar. Eu me cerquei 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você está endividado, você ter suporte emocional. A parte emocional fica entregada. Foi o que a gente viu aqui nos 2 casos. Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança, você começa a tremer com o Mas só que você tem que entender, uma das coisas, os maus conselhos que eu dou, na dívida que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi, eu tô devendo, o cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que eu vou matar. Eu falava a mesma coisa, eu sei, mas faz um pouquinho. Eu não tenho como te pagar. Mas se você quiser, eu daria assim, uma provisória, de assim 2 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei o telefone, não mudei o endereço. Né? Eu já estava nessa casa de aluguel. E todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. E eu tive um insight em uma das minhas orações. Você já era religioso antes e ficou mais ainda no processo? Eu nasci dentro de igreja. Só que meu relacionamento era muito tipo assim. Meu pai me levou pra isso. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. E de todo aquele estresse, eu passei pelo período da negação, eu sei que mentira, Deus não existe, você não estaria passando por isso. Passei por todas as Você não experiências. faz nada que tá escrito, mas depois a culpa E passei por essas experiências até que eu tive minhas próprias experiências. E aí a minha fé aumentou muito. Nesse período que eu estava em várias orações assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala
para Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, eu uso o cajado. E aí ele disse para mim: o que a gente tem na mão? Eu falei: Thiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, né, estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em Business e Coaching, mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Você quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 mil no Facebook. Era um curso que eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente a expressão. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre tivesse defendido muita verdade. Eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá, mestre, um coach, nunca tinha praticado isso na vida, mas é o plano que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram em tudo. Tipo, tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América, ali na Barra, e a gente ia dirigindo o carrinho todo ferrado que a gente estava, que a gente fez patrimônio, tomava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de 8 da manhã às 10 da noite. Eu estava em estado de choque, eu chegava em casa. Quando acabou o curso, sobrou algum dinheiro, a gente ia pagar apostila, não sei o quê. Ela fez todas as contas e falou: Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores, e sobrou 20 mil reais. 20 mil reais? Eu falei: é muito dinheiro. Descobrimos o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso e dá dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte: antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia não, se entrou na conta já é nossa. Aí nessa época eu procurei o Dr. Augusto Cury, que eu já tinha te conhecido na época da gente. Eu doutor, a pessoa escreveu um livro sobre desenvolvimento pessoal, você sabe da situação e saber o que estava fazendo. Eu preciso de ajuda dele. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. E de 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 o Pago Bravo. E eu disse: lugar em lugar, casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa, eu já foi 52 mil livros. Foi uma revolução que você vai fazer. E contando essa história. Tinha, quebrou. Exatamente. E eu falava: tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei na palestra de comunidade diferente. Tinha. O que aconteceu foi o seguinte: eu consegui reduzir muito a dívida. Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. O meu dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passageira e fui pra Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Legal ter uns amigos assim, legal ter né? uns amigos assim, né? Ele falava assim: o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver, vai parecer um acidente. É engraçado. É o mestre de Ele mostrar. queria te matar com serviço secreto. Serviço secreto de Israel. O cara era bom. Aí eu falei o seguinte: você pode continuar Um vai pro Mossad, o outro vai pro Shinbet. mas eu não vou ter participado. E eu vim aqui para Israel, eu já venho para Israel, vou embora hoje mesmo para o Brasil. É para te dizer que tem um contrato. Mas como é que você vai pagar isso? E aí fez uma coisa que virou um jogo. Depois você vai assinar uma carteira. Porque o acordo era de boca, e eu peguei de boca. Tá bom. Ele pegou uma carteira de boca e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a carteira. Só para isso? Mas um dia você se levantar. Para fazer o negócio de então só nos últimos 2 anos que eu levei grupo para Israel. Aquele olhar, né, que você fala: meu Deus, bem israelense. Só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para lá, eu dei mais de 1 milhão para ele de lucro,
fora os 400 que eu já tinha pago. Caramba. E por isso que hoje ele é meu amigo, né? Não porque ele gosta de mim, mas porque eu paguei tudo. A questão é assim, você devia 2,5 milhões. O primeiro curso que você fez, com 12 pessoas, se você fosse falar com qualquer pessoa, ia dizer assim, pra que você vai fazer isso? Não cobre nem nada, não adianta. Mas você foi. Fica até em termos de perspectiva, você vê que nada adiantaria. Nada adiantaria. E é isso que às vezes as pessoas pensam, né? Mas a minha dívida é tão grande, o que adianta eu pagar tal coisinha? Adianta. Ele começou, não é? Como é que você ia pagar 2,5 milhões dando aula? Quantas aulas você ia ter que dar? Quantas horas você ia ter que falar? Mas começa. Lógico, um negócio puxa o outro. Aí eu comecei, porque eu tava dando curso, comecei a ser convidado pra fazer palestra. Daí nas palestras eu vendi uns livros. Aí tem dia que eu voltava pra casa, te levantou todo dia. Então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. Tá? A gente começou a montar um modelo de negócio. Foi o Instituto 10. Toda hora eu ouço a Janine falando guerreiro. E com 4 filhos. E o Instituto 10 começou nesse dia, nesse curso. Hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais. Há 105 anos depois. Foi bem recente no final das contas. Foi bem recente. A gente vendeu uma parte. A gente vendeu uma parte do Instituto. Então você tem que começar. Você não sabe de onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara. Procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou. Por uns 9 meses, todo dia que a gente ganhava, entendeu? Eu sempre fui muito bom de ganhar. Eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi muitos palés, não sei o quê, a gente pegava 49 mil. Ligava pra correr pra credor, tem 9 mil pra contar, tem 40, tem mil reais, a gente comia, a gente comia muito tempo comendo miojo. E eu vou até escrever um livro chamado Miojo para Dois, que a gente já dividiu muito miojo em reais durante alguns meses. Eu passei por situações extremas também. Não vamos tocar no dinheiro para não pagar o dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. A gente levava, mas tem 20 reais aqui. Chegou mais problema que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Eu falei, vamos no cinema. A gente tinha muita coisa de dinheiro, cara, dos cursos. Não vamos, a gente pagou muito rapidinho. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o seu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Então eu virei assim, mestre no assunto muito rápido. Então isso foi em 2014, 2015 eu consegui o nome desse curso, meu nome, 2017 foi a primeira explosão. Meu primeiro vídeo que viralizou. E a gente começou a direcionar muito os cursos. Aí eu comecei uma conferência anual, chamada Conferência de China, e pronto, aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Não, pensando em dívidas, acho que a única pessoa que veio aqui no podcast que viveu mais do que você foi a Carla Sarri. Chegou a dever 23 milhões. E também foi meio que uma causa do destino. Não, a história dela é parecida com a de vocês no seguinte sentido. Tava tudo indo bem, até que de repente alguma coisa aconteceu, e no caso dela foi aqui em 2008, porque ela ia pegar um crédito do Banco Estatal, não sei se era Caixa ou Banco do Brasil. Ela falou, já tá certo que eu vou pegar esse crédito. Então eles saíram abrindo lojas e prometendo pagar os outros, aí veio a crise de 2008 e o banco segurou o crédito. E aí do nada eles tinham um monte de dívida e nenhum crédito para pagar aquele tipo de coisa. E com um negócio altamente lucrativo. Mas pensando em algumas lições aqui, de exemplo de vocês, acho que dá pra gente falar que risco cambial é uma porcaria. Você tá devendo em uma moeda que de repente pode disparar em qualquer crise, é terrível. E anotem isso, quem tá assistindo, isso vai voltar a acontecer. Porque o que a gente tem agora? Vocês são empreendedores, quebraram sendo empreendedores. E aí você tem um cara que olha hoje aqui no Brasil e vê, nossa, os juros aqui no Brasil estão altos, né? Estão subindo agora. Com esses juros subindo, lá fora os juros são muito mais baixos. Então, poxa, pra que pagar, sei lá, 15% ao ano aqui no Brasil, seria uma taxa ainda baixa, vamos até jogar pra cima, 20% ao ano aqui no Brasil para pegar dinheiro no banco, se lá fora eu posso pegar dinheiro por, digamos, 5% ao ano. Vou pegar dinheiro lá fora. E o outro ponto é que todo mundo olha essa relação dólar-real e fala, caramba, $1 compra mais de R$5. E 9
entre 10 economistas falam, não, o dólar está muito alto. Estão ganhando muito dólar lá fora, daqui a pouco o dólar vai baixar. Então o empreendedor olha para isso e pensa, os juros lá estão mais baixos e todo mundo fala que o dólar vai baixar em relação ao real. Então o cara tem dívida lá fora e de repente esse dólar que agora está 5, ano que vem tem eleição, pode ir para 6, depois pode para 7, pode ir para 8. Então o risco cambial é terrível. O outro ponto que eu vi, no caso de vocês, já pensando em sair da situação, é a importância de negociar as dívidas. Se você não fosse para Israel, fala com esse camarada, que tinha os bolsos patrocínios, essa dívida nunca ia ter acabado. E acabou que você virou amigo dele no final das contas. E deu mais retorno para ele do que teria dado se só pagar sua dívida. Teve muitas dívidas que ele me ajudou a quitar com a influência dele. Quando ele percebeu que eu estava quitando com ele percebeu que era um cara sério, realmente, que eu estava ali, lutando pela minha família, começou a ligar para outros, aí a pressão baixou muito. A melhor forma de você também provar que as pessoas que inventaram a história de você, a história que ele provar que eu estava certo, não é defender, tá dando resultado. Porque contra resultado não tem argumento. Aí as pessoas começaram a ver meus resultados e falaram assim, então aquilo que me contaram é mentira, né? Porque tá de pé, porque tá bem, porque é possível e tal. E aí nunca me defendi de uma fofoca, de uma calúnia, e todo mundo, no final das contas, percebeu que era um calúnia. E não adianta, né? Não teria adiantado se você tivesse ido lá e dito, não é. Eu até tentei, mas quem não gosta adianta. vai continuar gostando, quem não gosta não vai gostar porque você está se defendendo. Vai continuar do jeito que tá. Eu queria saber de vocês, quais são as maiores lições que vocês tiraram desse episódio traumático e superados para que isso não volte a acontecer? Primeiro, controle suas emoções, e quem não governa suas emoções não consegue governar mais nada, inclusive suas emoções. Hoje, a gente tem prosperado de uma forma muito legal, e tem as emoções no lugar da mesma forma que eu não gasto dinheiro. Então, eu não compro nada por empolgação. Isso mudou de lá de trás. Completamente, não compro nada sem pedir conselho, sem calcular, sem saber por que eu estou comprando isso. Eu preciso disso ou eu quero? Porque criança quanto que quer, adulto quanto que precisa. Então eu comecei a... Deveria, né? O adulto, emocionalmente falando, né? Ele consegue ter maturidade e falar, cara, eu quero, mas não preciso. Entendeu? O maior conselho é governar suas emoções. É você começar, quando está quebrado, a inserir-se em ambientes que vão te ensinar a decolar dali. Eu lembro que aí eu comecei a ir em lugares, comecei a estudar, nunca tinha estudado sobre empreendedorismo e era empresário. Que loucura! Aí eu comecei um monte de palestras de empreendedor, comecei um monte de coisa ligada a isso, comecei a ler muito livro nessa coisa na quebrada, eu nunca mais vou passar por isso. E por último, tá determinado a nunca mais voltar para lá. Tá determinado a mudar de vida. Tá determinado a fazer tudo, fazer muito meio de trabalho. Sempre ser cauteloso com as amizades, mas quando perceber que a conexão é certa, investe ali, porque pode abrir uma porta boa para você. E acima de tudo, o que funcionou para mim é processo. Sempre acreditei que não era o meu tempo. Uma hora Deus dá uma reviravolta na minha vida. Acredito muito que Deus tem o controle do nosso tempo. Então, eu crio meu destino com as minhas decisões, mas confiando completamente no Deus que escreveu cada dia. E isso me tirou da lama muito rápido, me amadureceu muito rápido. E hoje eu ensino pessoas, sobre inteligência, nossas redes sociais aí, eu ensino pessoas a não passarem pelo que eu passei, emocionalmente e financeiramente. Tem um ponto bem interessante disso, aquela frase que você acredita que pode ou não, no final vai ter que ser certo. Se você acreditava que ia sair dessa, você saiu. Se você tivesse uma crença de que você não ia sair. Acontece isso. E no seu caso, Patrícia? No meu caso, assim, o que eu vi que vale a pena é você ser a exceção. Né? A gente vive num mundo muito mediano, em que as pessoas, como você estava falando dentro da universidade, as pessoas se colocam numa posição confortável e, onde ela está ali na média de todo mundo. Então essa é a posição confortável, né? Só que essa posição não vale a pena. As pessoas falam zona de conforto. Eu digo que é o pior desconforto total que você tem. Então vale a pena você ser a exceção. Isso que o Thiago falou é muito importante, de você se colocar em lugares onde você vai aprender algo, né? Hoje em dia todo mundo quer ensinar, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer, mas o que é melhor, né? Você
receber aquele conhecimento que você está precisando, né? Então você tem que se posicionar junto de pessoas que vão também te agregar alguma coisa. E dessas pessoas você vai também repassar esse conhecimento para outras pessoas. Mas é sempre você estar com quem é, digamos assim, entre aspas, melhor do que você. E ser a exceção. Porque o que as pessoas esperam? As pessoas esperam que o cara que está devendo fuja. Eu fiz a mesma coisa que o Thiago fez. Eu pagava minha conta de telefone com medo das pessoas acharem que eu estava fugindo. Eu não mudei de casa, eu podia ter ido para casa da minha mãe, para qualquer lugar, com medo que as pessoas falassem que eu sumi, que eu fugi. Eu dizia, não, eu tô aqui, eu vou te pagar. Ligou, me ligavam 3 horas da manhã, né? Então, valeu a pena e vale a pena a gente ser a exceção, né? Ninguém está fazendo tal coisa, só você que é bobo está fazendo. Excelente, ser bobo, faça, porque vale a pena você ser a exceção, né? Eu acho que quando você começa a entender, você está naquele gás e você às vezes passa a tua visão para uma outra pessoa que não tem a mesma visão que você, e ela até por medo de você se machucar, ela começa a te desacreditar. Não, ó, cuidado, não faz isso. Se ninguém está fazendo é porque não é bom, não vai dar certo. E meio que às vezes ela quer até te culpar, às vezes o pai, sua mãe, seu marido, né? Não faz, olha, você vai quebrar a cara e tal. Mas, ainda que todo mundo faça diferente, se você quer resultados diferentes, você tem que ser a exceção, você tem que fazer aquilo que você coloca lá na rede social. Às vezes você bota uma frase maravilhosa na rede social, mas você não faz aquilo, então faça. Ah, mas ninguém faz você. Tem que ter cena, tem todo podcast. Mas ele fala que ninguém ousa aconselhar os outros sem seguir seu próprio conselho. Muita gente coloca conselhos, mas não segue. Não segue. Às vezes eu vejo assim, uma pessoa que me escreve no direct lá do Instagram, ela escreve, eu não acredito mais em mim porque eu tô devendo, porque o meu negócio deu errado. Eu entro no perfil pra ver quem é ela, tem lá no perfil dela, tem uma frase super pra cima e tal, e não sei o que lá. E às vezes eu copio aquilo e falo assim, siga isso aqui. Foi você que disse, foi você que escreveu. Tem a questão também da pessoa se vender errado, né? Muita gente diz, cara, eu tô afundado em problema, não sei o que, aí você entra no perfil do cara, mentor de vida, coach de performance, o cara tá todo mal, tá se anunciando vai falar como o isso. quê? Vai fazer o quê, né? Então, digo, faz o que você disse, o que você espera das pessoas, né? Seja você a exceção que você quer e vai em frente. E uma coisa que a gente começou a falar lá, né, no início do podcast, não se compare, a comparação é infernal, não se compare. Então às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa Patrícia, você começou a trabalhar com finanças, já tem, foi em 2009, 2010 por aí, nossa, já tem muito tempo que você trabalha com finanças, teu canal ainda é pequeno, né, 650 mil, teu canal ainda é pequeno. Eu digo sensacional, gente, tá bom, ok. Não, mas falando de tal, gigante. Aí, número de seguidores. Você vê que isso não tem nada a ver. E as pessoas falam, mas Patrícia, qualquer canal tem 1 milhão, você tem 650 mil, é muito pouco. Eu digo, gente, eu tô felicíssima com os 650 mil que eu tenho. Essa coisa de você ficar se comparando, não, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, é o que leva as pessoas a se endividarem, é ver que o vizinho comprou um carro e você tem um carro velho. Meu carro não é, sabe que ano é meu carro? 2013. Então, eu tenho carro. Eu tenho carro, aliás, eu vou meio na contramão que muita gente fala. Eu tenho carro, eu tenho casa própria há muito tempo. Então, não é. Então as pessoas falam, mas por que você tem esse carro velho? Eu digo, gente, ok, tá bom. Se você for perguntar assim, que carro você tem? Sei lá, a hora que me dá um carro, eu vou lá e troco. E eu imagino, no mundo do carro, você valoriza muito mais o dinheiro hoje, porque vocês já viram quanto é que 100%, inclusive em investimento. Eu sou super conservadora. Você é bem econômica hoje em dia, Sou. Então, não gasto esse tipo de coisa, eu não faço. E antigamente você gastava. Fazia, numa boa. Porque o dinheiro não era meu, eu gastava o crédito, entende? Hoje que o dinheiro é meu, eu digo, peraí, como assim? Hoje eu entro numa loja, antes eu dizia assim, o que eu posso comprar? Aí eu tenho que tanto. Enquanto eu não gastasse tudo, eu não saía da loja. Hoje eu vejo assim, eu vou comprar uma blusa,
eu gostei da azul e gostei da vermelha. Qual que eu levo? Mas eu podia levar as duas. Na verdade, eu podia comprar a loja. Mas pra que eu vou fazer isso? É o que o Thiago falou. Pra que eu quero isso? Pra que eu vou trocar de carro se eu tô tão acostumada com esse carro e eu não quero outro e eu ainda não achei outro que eu goste tanto quanto esse? Né? Então, se você não tem o propósito, se você vai no que todo mundo está fazendo... Imagina eu chegando na Record, trabalho na Record. Quando eu vou estacionar, eu acho que meu carro é um dos mais chinfrinhos da Record inteira. Eu paro do lado de uma Porsche, eu paro do lado de uma Ferrari, eu paro do lado de um Jaguar, sei lá quanto. Tô feliz, gente, tô andando, tô bem. Eu detesto pegar táxi. Pegar táxi eu não gosto. Nem Uber, nem nada, não gosto. Se eu fosse olhar, eu ia ter o quê? Que trocar de carro amanhã? Eu tô passando vergonha no estacionamento da emissora. Mas eu achei assim, vocês estavam falando sobre, principalmente vocês tiveram todas essas dívidas por causa de negócios, né? Hoje em dia, provavelmente tem uma galera que tá assistindo a gente que tem uma porrada de dívida também, e não é por causa de negócio, Não. exatamente por esses É de consumos idiotas ou consumos que a pessoa nem entendeu. Eu acho que depois que eu fui pro mundo real, né, porque eu vivia na bolinha que meu pai criou, ninguém deve, consumo consciente, não sei o quê. Eu percebi que as pessoas, elas não têm a noção do que elas estão fazendo, né? Porque elas consomem, às vezes nem é eu acho que é mais por hábito, não sei, eu não entendo direito também até hoje, porque não é uma realidade É o minha. que diz o livro, dinheiro é emocional. A pessoa tá emocional ruim, ela vai pra parte financeira. Ela Vai pro gasta, shopping desafogado. ela gasta tipo, ela come, né? Vou comer um doce. Pro bem ou pro mal, eu tô muito feliz, eu vou gastar, eu tô muito triste, eu vou gastar. É ruim, você sabe que eu faço trabalho, eu dou aulas, às vezes, em CELS, né? Aqui em São Paulo a gente tem muitos CELS, né? Que são da prefeitura, que escola da prefeitura. E eu dou palestras, não agora na pandemia, mas num dos CELS na cidade de Tiradentes. Primos, da Zona Leste, super pobre e tal. A primeira vez que eu cheguei no CELS Cidade de Tiradentes, eu falei, gente, que escola é essa? Eu sou estudante, como assim? Porque você vê os alunos com calça jeans, com tênis, R$1.000. O pai é pedreiro, a mãe é diarista. É aquela música lá, não dá nem pra comprar uma calça de R$300 pra minha filha. Você lembra dessa? Lembro do funk lá do Rio? Não dá nem pra comprar uma calça. 300 ficou pra trás. Eu dizia, gente, como assim? No podcast que eu nem pode, a gente falou um pouco sobre questão de dívida, né? E aí teve uma pessoa que deu uma frase de um clichê, verdade, que as pessoas gastam dinheiro que não tem pra comprar coisas que não precisam, Pra agradar pessoas que não gostam de exatamente. Então esse ciclo vai acontecendo e no caso de vocês as dívidas foram, como você falou, porque abriram negócios e que deram errado. Que Mas deram muita errado. gente se endivida só assim, através de uma comparação. Se fulano tem, por que eu não posso ter? Então, mas eu paro pra pensar, o meu negócio na verdade não deu errado. Eu que dei errado. É verdade. Eu que não tinha um preparo. Foi. Porque A mesma coisa comigo. com a moral que eu tinha com os fornecedores, no meio dessa crise eu podia ter revertido tudo. Eu não tinha capacidade, eu não tinha Emocional, preparo. Era principalmente. emocional, eu era orgulhoso. Porque eu paro pra pensar, não foi tão grave. Foi grave, mas eu dava pra ter revertido. Hoje eu reverteria facilmente. Com 3 ligações eu reverteria. Na época eu me desesperei, não tinha controle, não sabia onde correr, e aí afundei. E aí é que a gente diz, né, que as pessoas dizem que o conhecimento custa caro, que um curso custa caro, que um livro de R$50 custa caro, mas a ignorância, a falta de conhecimento, quanto que custou? E quanto custou pra mim? Imagina, eu comecei um negócio de R$1.000. Já nunca dá certo. E eu achei Quem que deu era errado barato e fui não eu. era, exatamente. Quem Não deu era. errado fui eu, é exatamente isso que o Bruno tá falando. Quem deu errado fomos nós, foram os negócios. Falando de uma pessoa que nunca teve dívida, né? O que meu pai me ensinou de tão precioso? Acho que foi gaste de acordo com as suas necessidades e de acordo com o que você pode. Então a gente sempre realmente escolheu. Eu nunca gastei além do que eu poderia. Até hoje isso acontece, né? Até hoje eu olho quando eu vou escolher alguma coisa, eu falo, mas eu posso comprar isso? Posso. Mas eu preciso, é o que vocês falaram. É muito mais se eu devo hoje em dia, Ou o se eu poder você devo ou pode. não, né? Pra que eu vou fazer isso? E vez ou outra alguém me pergunta na rede social, porque obviamente meu padrão de consumo mudou, né? Hoje em dia eu gasto coisas, compro coisas mais caras e as pessoas perguntam, mas você
pessoa super simples, né? Eduardo, traz o meu caviar. E aí eu falo, é porque, de fato, eu não preciso de tanto, né? E hoje em dia, é o que o Bruno falou, eu posso gastar muito mais, eu ganho muito mais, e mesmo assim, eu tô ali. Eu lembro uma passagem, eu era militar ainda, e aí foi uma reportagem falando que o Ronaldinho Gaúcho gastou 20 mil reais em uma noitada. E aí o pessoal no papel falando, caramba, olha só, que absurdo. Né? Absurdo, 20 mil reais. Aí a gente entrou e começou a comparar o quanto ele ganhava no mês, o quanto ele representava. A gente falou, no final você que tá saindo aí gastando 300 em uma noite é muito mais irresponsável do que o Ronaldinho, ele pode gastar isso. Saiba o tamanho do seu bolso para que você não entre nesse tipo de apuro e se entrar, utilize Bom demais, bom demais. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês e também queria que vocês falassem para nossa audiência onde que eles podem te encontrar para ter mais contato com os ensinamentos que você está vivendo. Pode me encontrar no Brunecast do Spotify. Eu ia falar, Né? tem Tá arrebentando lá, inclusive. Né? Brunecast no Spotify, no Instagram, @Thiago Bruneto. Acho que é só YouTube, Thiago Bruneto. Ótimo, obrigado, Bruno. E Patrícia, no seu caso? Gente, eu quero super agradecer pelo convite e vocês podem me encontrar, Patrícia Lages, em todo lugar, Patrícia Lages Oficial no Instagram, Patrícia Lages no YouTube, toda segunda-feira na Record, no Jornal da Record, falando lá em 2 minutinhos, dicas de finanças. E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.